divorciados. Era el único niño que los padres no eran Então divorciados. ele virou uma normal. Entonces él se transformó en la normal. Então, olha só, começa a acontecer tanto abuso. Entonces vea solo, comienza a suceder tantos abusos. Aí o governo vai e fala, olha, pais, stepmothers, não pode mais tocar em criança. Ahí el gobierno va y dice, padres no pueden más tocar a los niños. Não pode. No pueden más. Qual que é o conflito aqui? ¿Cuál que es el conflicto acá? Como é que você vai discernir ¿Cómo vas a discernir o que é uma correção, lo que es una corrección o que é um abuso? de lo que es un abuso? É difícil. Es difícil. A gente entende a preocupação do governo, Nosotros entendemos la preocupación del gobierno, mas qual que é o problema? pero ¿cuál que es el problema? Quando você não corrige a próxima Cuando geração, tú no corriges la próxima generación, ela tende à delinquência. ella tiene la tendencia a delincuencia. Como é que você forma um delinquente? ¿Cómo que formamos un delincuente? Não corrigindo, No corrigiendo, não colocando limites. no colocando límites. Essa foi a transgressão de Eli. Esa fue la transgresión de Elí. Eli não teve força moral Elí no tuvo fuerza moral para corrigir os seus para filhos, corregir a sus hijos, Ofni e Finéias. Ofni y Fineas. E a Bíblia fala que eles se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação. Y la Biblia dice que ellos se acostaban con las mujeres en la puerta de la tienda de la congregación. Eles roubavam das ofertas. Ellos robaban de las Eles ofertas. zombavam das coisas de Deus. Hacían, ¿cómo? Zombaban de las cosas de Dios. Eles usaram a arca da aliança como um amuleto para ir para uma guerra. Usaban el arca de la alianza como un amuleto para ir a la guerra. Se tornaram delinquentes. Se tornaron delincuentes. Porque um pai Porque un padre não teve força moral no tenía fuerza moral para corrigi-los. para corregirlos. Hoje nós temos uma geração delinquente, Hoy tenemos una generación de delincuentes sem limites. sin límites. Hoje nós temos mais de 150 tipos de gêneros. Hoy tenemos más de 150 tipos de géneros. A Bíblia não fala em gêneros, La Biblia no habla de ela género. fala em sexo, La Biblia habla de sexo, macho e fêmea. macho y hembra. Isso é criação. Eso es creación. Gênero, Género coisa do marxismo. es cosa del marxismo. Você pode ser o que você quiser. Ah, tú puedes ser lo que tú quieres. Não há limites. No hay límites. É uma geração desafiadora. Es una generación desafiadora. Então, para entendermos a correção de Deus, Desafiante, perdón. Para entender la corrección de Dios, nós vamos ter que tratar com esse conceito que é o conceito da maldição. nosotros vamos a tener que tratar con ese concepto que es el concepto de la maldición. É quando você começa a ter um contato mais profundo, Cuando comenzamos a tener un contacto más profundo, a gente pode resumir a maldição nosotros podemos resumir la maldición em correção. en corrección. E nós vamos ver como isso é didático. Y vamos a ver cómo eso es didáctico. Então, vamos lá, assim, tentando... deixa eu ver quantas... Tem que ver aqui, tem que tomar cuidado com o tempo, porque é muita coisa. Só dando um toquezinho aqui nisso. Solo vamos a dar un toque acá en esto. Mais ou menos uns 7 anos atrás, Más o menos unos 7 años atrás, uma equipe de comunicação da Jocum no Brasil, una equipo de comunicación de Brasil, de Jucum, essa equipe de comunicação assessorava a nossa liderança nacional. y ese equipo de comunicación daba asesoramiento al liderazgo E nacional. nós queríamos, assim, ter um discernimento um pouco mais preciso do jocumeiro, das pessoas que estavam na Jocum. Y queríamos tener una información más precisa de los jucumeros, de las personas que estaban en Jucum. Em Jocum nós temos pessoas de praticamente todas as denominações evangélicas. Y en todas las denominaciones evangélicas. Então, essa pesquisa acabou sendo não só um retrato da Jocum, Entonces esa investigación no acabó siendo solamente, no solo un retrato de Jucum, mas uma radiografía de la iglesia. Foi uma pesquisa muito bem elaborada. Fue elaborada. E uma das conclusões que nós chegamos Y una de las conclusiones que llegamos foi isso aqui. fue eso ahí. Nós temos uma mente marxista, Tenemos una mentalidad marxista, um coração animista un corazón animista e a fé evangélica. y la fe evangélica. Pelo menos a fé Por lo evangélica. menos la fe es evangélica.
O que é a cabeça marxista? Lo que es la cabeza marxista? Bom, a gente precisaria de umas 2 horas para explicar isso. Necesitaría unas 2 horas para explicar Mas, eso. bem resumidamente, eu quero pegar um ponto só. Pero bien resumidamente quiero agarrar un punto solo. A essência do marxismo. La esencia del A marxismo. primeira vez que eu estive na Rússia foi mais ou menos 20 anos atrás. La primera vez que estuve en la Rusia fue más o menos 20 años atrás. E fui várias vezes à Rússia. Y fui varias veces a Rusia. Então, tenho ido por mais de 8 vezes na Polônia. He ido más de 8 veces a Polonia. Então, a gente começa a pegar como é que funciona essa ideologia. Entonces comenzamos a averiguar cómo es que funciona esa Mas, ideología. essencialmente, Pero esencialmente, a mentalidade marxista la mentalidad marxista se fundamenta na transferência de responsabilidade para o governo, para o líder. se fundamenta en la transferencia de responsabilidad para el gobierno, para el líder. Você estatiza tudo. Estatizamos todo. Como Engels falou, o Estado é Deus caminhando na Terra. Como Engels falou, el Estado es Dios caminando en la tierra. Então, essa é a mentalidade marxista. Esa es la mentalidad marxista. Por exemplo, de repente tem um papel aqui no chão, De repente hay un papel ahí en el suelo, aí eu passo do lado, ahí yo paso al del lado. aí eu penso assim, não, depois o pastor vê alguém para No, después el pastor ve a alguien y para que lo recoja. Uma pessoa endemoniou, Una persona quedó endemoniada, chama o pastor. llama al pastor. A lâmpada queimou, La lámpara quemó, chama o pastor. Chama Ele o é pastor. pago para isso. él es pago para eso. Isso é marxismo. Eso es Você marxismo. começa a transferir essa responsabilidade. Comenzamos a transferir la responsabilidad. O que é o cristianismo? ¿Lo que es Se cristianismo? eu sou o próximo, Si yo soy el próximo, a responsabilidade la responsabilidad de fazer a de diferença hacer la diferencia é minha. es mía. A gente vê muito isso no aconselhamento. Vemos mucho eso en consejería. As pessoas procuram. Las personas nos buscan. Pastor, Pastor, preciso de uma libertação. necesito de una liberación. Mas quando eles te pedem uma libertação, Pero cuando ellos te piden una na liberación, verdade, o que eles estão querendo? en realidad lo que están Eles estão queriendo, dizendo, resolve para mim o meu problema. están diciendo, resuelve para mí mi problema. Eles estão tentando transferir para você Ellos están intentando transferirte para um ti posicionamento, una uma responsabilidade responsabilidad que é dela. que es de ellas. E se você é um pastor desavisado Y si tú eres un pastor desavisado, e você aceita que a pessoa transfira para você y si aceptas que la persona transfiera para ti uma responsabilidade que é una dela, responsabilidad que es de ella, você caiu na armadilha. se cayó en la trampa. Você não vai fazer um discípulo, No vas a ser un você discípulo, vai fazer uma parasita. vas a ser un parásito, Uma pessoa que depende de você una persona que depende de ti para tudo. para todo. Já viu aquele tipo de igreja? Ya vio que el tipo de iglesia, Tudo vai no pastor, todo tudo va vai al no pastor, profeta. va al profeta. Eu não quero diminuir esses dons. No quiero disminuir esos dones. Tem pessoas que me procuram Hay personas que me buscan querendo que eu tome decisões por elas. queriendo que yo tome decisiones por Eu ellos. falo, nem se eu soubesse o que te dizer, eu não te diria. Que ni si supiera lo que decirte no te iba a decir. Vai ouvir a Deus. Ando a escuchar a Dios. Olha, e se ela errar? Y si ella se equivoca, Ok, ok, a gente ajuda. nosotros ayudamos. Deus é um pai amoroso. Dios es un padre de Pega amor ela pela mão. que la agarra por la mano. Certo. Você tentou, errou, mas não tem problema. Intentaste, erraste, pero no tiene problema. Mas marxismo é isso. Pero marxismo es eso, Basicamente. básicamente. O que é o coração animista? ¿Qué es el corazón animista? Animismo Animismo significa você atribuir ânimo, significa atribuirle ánimo, vida, vida, poder poder a elementos ou práticas a elementos o prácticas que não têm em si mesmos que no tienen en sí mismo essas propriedades. esas propiedades. Por exemplo, Por ejemplo, se eu pego aqui aquele copo d'água, si agarro aquel vaso de agua eu falo assim, essa água, y le digo esta agua, eu orei sobre ela, yo oré sobre ella, e ela então é poderosa agora. ahora ella es poderosa, Se você bebê-la, si tú la bebes, ela vai lavar os seus pues pecados. ella va a lavar tus pecados. Eu estou dando para essa água Yo le estoy dando esta agua um poder un poder que essa água não que tem. esa agua no tiene. Esse é animismo. Eso es animismo, É a base do espiritismo. es la base del espiritismo. Entende? Agora, qual que é o problema? Entonces, ¿cuál es el problema? É que existe também uma linha fina Es que existe también una línea fina entre animismo entre animismo e um ato profético. y un acto profético. O
O que é um ato profético? Lo que es un acto profético? O que faz um ato profético ser profético? Lo que es un acto profético ser profético. Lo que Obediência. hace? La obediencia. Se Deus te mandou fazer, Si Dios te mandó a hacerlo, não é? Se Deus, vamos dizer que você está doente, si de repente estás enfermo e Deus fala assim, bebe essa água, eu vou te curar. y Dios te dice, bebe esa agua que te voy a sanar. Amém. Amén. Você bebe. Tú bebes. Por exemplo, se eu ungir a minha casa está protegida? Si yo unjo mi casa está protegida. Sim ou não? ¿Sí o no? Tem uma base bíblica para ¿Hay isso? una base bíblica para eso? Onde está a base bíblica? ¿A dónde está la base bíblica? Está la sangre de Cristo. Bom, Cuando você sabe que tem pessoas, Se sabe que hay personas você pode derramar uma lata de óleo inteira na cabeça dela. que puedes derramar una lata de aceite entera en su cabeza. Se ela não tomar vergonha na Si cara, ella no toma vergüenza en la cara, não tem jeito. no hay manera. Agora, se o Espírito Santo fala com você, Pero si el Espíritu Santo te dice, te habla, meu filho, minha filha, mi hijo, mi hija, unge a sua casa, unge tu casa, eu vou te proteger. que te voy a proteger. E você obedece. Si tú obedeces, Há poder nessa unção? ¿há poder en unción? Yes. Não. No. Há poder na sua obediência. Há poder en obediencia. Te peguei. Te agarré de nuevo. Trampa. É verdade. Para você entender o espírito da coisa. Para que entiendas el espíritu Não de é las aquele cosas. óleo que é poderoso. No es el aceite que es poderoso, É a sua obediência. es la obediencia. Entende? ¿Entiendes? Então a gente precisa de lidar com essa questão animista. Entonces tenemos que tratar con esa cuestión de animismo. Então vamos lá, desmistificando a maldição. Vamos a desmistificando la maldición. Primeira coisa, La primera cosa. a palavra maldição é uma palavra bíblica. La palabra maldición es una palabra bíblica. Sim ou não? ¿Sí o no? Sim. Não é? O conceito da maldição não vem originalmente do ocultismo, El concepto de maldición no viene originalmente del ocultismo, não vem do esoterismo, no viene de los esoterismos. nada disso. Esoterismo. Nada de eso. De onde vem a maldição? ¿De dónde viene la maldición? Das Escrituras. De las escrituras. Não é? Por mais que você talvez não goste desse conceito, Por más que tal vez no te guste ese concepto, tem gente que quando ouve sobre maldição, porque hay personas que cuando escuchan sobre às maldición, vezes elas ficam teologicamente indignadas. ellas quedan teológicamente indignadas. Que coisa absurda! Qué cosa Isso é absurda. coisa do Antigo Esa es cosa del Testamento. Antiguo Testamento. Exatamente a pessoa que tem a mentalidade animista. Exactamente la persona que tiene la mentalidad animista. Ela vai pensar assim. Ella va a pensar así. Ela não entendeu nada. Hein? Ella no entendió nada todavía. Então, são mais de 200 ocorrências. Entonces son más de 200 ocurrencias. Não é um conceito que possamos menosprezar. No es un concepto que podamos menospreciarlo. Eu costumo dizer o seguinte: Acostumbro decir lo siguiente. para você ser uma pessoa equilibrada, Para ser una persona equilibrada, teologicamente, teológicamente, espiritualmente, espiritualmente, nós precisamos de dar a mesma ênfase nosotros necesitamos darle el mismo énfasis que a Bíblia dá que la Biblia le da sobre aquele determinado assunto. sobre aquel determinado asunto. Se você começa a dar uma ênfase a mais ou a menos Comenzamos a dar un énfasis a más o a menos que a Bíblia dá, que la Biblia da, você vai se tornar potencialmente desequilibrado. se va a tornarse potencialmente desequilibrado. Qual que é a ênfase que a Bíblia dá para a correção? ¿Cuál que es el énfasis que la Biblia da para la corrección? É uma ênfase pequena, média ou grande? ¿Es un énfasis pequeña, medio o grande? Grande. Grande. O ano passado eu estava meditando nos profetas. El año pasado estaba meditando en los profetas, Desde Isaías até Malaquias. desde Isaías hasta Malaquías, É impressionante. y es impresionante. É só correção. Solo corrección, Corrección. corrección. Veja bem, no relacionamento, Vea bien que en las relaciones, criação de filhos, creación de hijos, discipulados, discipulado, eu até diria yo hasta diría que a ênfase que el precisa énfasis ser um encorajamento. necesita ser encorajarlos. Mas vão ter aqueles momentos críticos, Correcto. Pero hay que tener aquellos momentos críticos. mas vão ter momentos críticos que às vezes a gente precisa realmente corrigir. Pero van a tener momentos críticos que necesitamos realmente corregirlos. Era animarlos la palabra anterior. Então,
A palavra maldição é uma palavra bíblica. Entonces la palabra maldición es una palabra bíblica. Quer gostemos, Nos guste quer não o no nos gostemos. guste. Já que é uma palavra bíblica, Ya que es una palabra bíblica, então vamos entender qual é o sentido, vamos a entender cuál es el sentido, qual é o significado. cuál es el significado. Porque é aqui que começa, as coisas começam a distorcer. Porque es acá que las cosas comienzan a distorsionarse. Quando a gente não busca o entendimento da fonte correta. Porque no buscamos el entendimiento de la fuente correcta. Então, existem várias palavras na Bíblia Entonces existen varias palabras en la Biblia com sentidos con específicos sentidos específicos para designar para designar essa palavra traduzida aí como maldição. esa palabra traducida ahí como maldición. Tanto no grego Tanto en el griego quanto no hebraico, como en el quer hebraico, dizer, Novo e Antigo en el Testamento, Nuevo y en el Antiguo Testamento, são várias palavras. son varias palabras. Basicamente, Básicamente todas las palabras todas essas palavras vão resumir 3 significados. van a resumirse en 3 significados. A gente poderia pegar todas elas, a gente ia gastar muito tempo. Mas Podríamos agarrar todas ellas y vamos a gastar mucho tiempo, vamos ser bem objetivos. pero vamos a ser bien objetivos. O primeiro significado bíblico da maldição El primer significado bíblico de la maldición é quando aparece no hebraico es cuando aparece en el a hebraico, palavra halal. cuando en la palabra halal, E tem esse sentido. y tiene ese sentido. Todas as vezes que tem um halal, Todas las veces que hay un halal, o castigo advindo da quebra de um mandamento ou uma aliança com Deus ou a quebra de uma promessa ou juramento. el castigo el castigo que proviene de una quiebra de un mandamiento, la quiebra de una alianza con Dios o la quiebra de una promesa o un juramento. Então, o que é a maldição? Entonces, ¿qué es la maldición? É o castigo que vem como consequência Es el castigo que viene como la consecuencia de você violar os limites impostos por uma lei. de quebrar o violar los límites impuestos por una ley. Uma ordem estabelecida por Deus, o Criador. Una orden establecida por Dios el Creador. Se você rompeu aquele limite, Si tú rompes ese límite, você vai sofrer uma vas a consequência. sufrir una A consecuencia. Bíblia chama essa La consequência Biblia llama esa consecuencia maldição. maldición. É simples de entender. Es simple de entender. No Novo Testamento, En el Nuevo Testamento é a palavra anátema, es la palabra que anátema, corresponde ao halal, que corresponde al halal, que significa que significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. aquello que es prohibido por fuerza de punición, castigo, destrucción. Então é quando Deus fala, olha, não ultrapassa esse limite, não toque nisso, Es cuando Dios dice, mira, no pases ese límite, no toques en eso, porque se você tocar, porque si tú tocas, tem uma sanção, hay una sanción, tem uma consequência, hay una tem consecuencia, uma punição. hay una punición. Qual foi o primeiro anátema na Bíblia? ¿Cuál fue el primer anátema en la Biblia? Anatema. El anatema, perdón. ¿Cuál fue el primer anatema en la Biblia? Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. El árbol del conocimiento del bien y el Então mal. Deus chegou, ó, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, Dios dice, pueden comer de todos los árboles que están en el mas jardín, dessa que está no meio do pero de jardim, esta que está en el medio del jardín, não coma. no coma, Porque o dia que você comer, porque el día que comas, vocês vão morrer. van a morir. Quem foi o primeiro a dizer que não existe maldição? ¿Quién fue el primero a decir que no existe maldición? A serpente. La serpiente. A serpente. A serpiente. Não, olha, se você comer, não é bem assim, os seus olhos vão se abrir. Mira, si tú comes no eres bien así, es que tus ojos se van a abrir E vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus y conhece. vas a conocer el bien y el mal como Dios conoce. Veja bem, Vea bien, o caráter do homem estava sendo provado. el nisso. carácter del hombre estaba siendo probado en eso. E quando Adão e Eva comeram do fruto, Cuando Adán y Eva comieron del fruto, o que aconteceu? ¿lo que pasó? Morreram. Murieron. Ou seja, O sea, eles foram expulsos fueron expulsados daquela atmosfera espiritual. de aquella atmósfera espiritual, Porque o Éden porque el Edén não é só um lugar geográfico, no es solamente un lugar é geográfico, uma atmosfera. es una atmósfera. Shiló,
es Shiloh, a presença de Deus. la presencia de Na Dios. viração do dia, a presença de Deus estava com eles visivelmente. En aquel atardecer del día, la presencia de Dios estaba con ellos. Territorialmente, o Éden continua no mesmo lugar. Territorialmente, el Edén continúa en el mismo lugar. Agora, a dimensão espiritual foi perdida. Ahora la dimensión espiritual fue perdida. Morreram. Murieron. A consequência veio. A consecuencia vino. Então, a maldição é isso. Entonces la maldición es eso. É o castigo Es el castigo que vem como consequência que viene como consecuencia de você violar uma lei. de violar una ley. Para a gente poder entender isso aqui melhor, Para entender esto acá mejor, eu gosto de fazer uma comparação me gusta hacer una comparación entre o conceito de lei entre el concepto de ley e o conceito de conselho. y el concepto de consejo. Qual que é a diferença entre uma lei e um conselho? ¿Cuál es la diferencia entre una ley y un consejo? A lei é obrigatória, La ley es o obligatoria conselho é opcional. y el consejo es opcional. Veja bem. Vea bien, Então, na verdade, en realidad o conceito de lei el concepto de ley é formado es formado de duas coisas. de dos cosas. A primeira é um limite que Deus está estabelecendo La primera es un límite que Dios está com estableciendo o intuito de nos salvaguardar. con la intención de salvaguardarnos, E a segunda parte y la segunda parte é a punição. es el castigo. Se você tirar a maldição da lei, Si sacamos la maldición de la ley, você desconfigura o conceito. desconfiguramos el concepto. Deixa de ser lei. Deja de ser ley, Passa a ser um conselho. pasa a ser un consejo. Por isso que Paulo fala que a força da lei Por eso que Pablo dice que la fuerza de la ley é a maldição. es la maldición. Veja bem, assim como o mundo físico é regido por leis físicas, Así como el mundo físico es gobernado por leyes físicas e agentes físicos, y agentes o físicos, mundo espiritual el mundo espiritual é regido por leis espirituais. es gobernado por leyes Agentes espirituales. espirituales. Agentes espirituales. Não somos nós que quebramos a lei, No somos nosotros que quebramos la ley, é a lei que nos quebra. es la ley que nos quiebra. Uma pessoa sobe no 10º andar de um prédio Una persona sube en el 10º piso de un e fala assim: edificio eu vou quebrar a lei da y gravidade. dice, yo voy a quebrar la ley de la gravedad. Pula lá de cima, cai lá Y embaixo. se tira allá de arriba, cae allá abajo. Quem quebrou quem? ¿Quién quebró quién? Ele quebrou a lei da ¿Él gravidade quebró la ley de la gravedad? ou a lei da gravidade quebrou ¿O ele? la ley de la gravedad lo quebró él? Uma pessoa que acidentalmente ou intencionalmente coloca a mão no fogo, Una persona que accidentalmente o propositalmente coloca la mano en el fuego. o que vai acontecer? ¿Qué va a suceder? Ela vai sofrer uma queimadura. Se va a sufrir una quemadura. Será que Deus está lá no céu? ¿Será que Dios está en el cielo? Quando ele colocar a mão no Cuando fogo, él coloca la mano en el eu fuego, amaldiçoo ele. yo lo maldición, lo E ele vai maldigo. queimar. Y él se va a quemar. Não. No. O que é a maldição? ¿Qué es la maldición? É a consequência Es la consecuencia natural de você violar de tu violar os limites los límites de uma lei. de una ley. E por que a maldição é importante? ¿Y por qué que la maldición es importante? Porque ela é didática. Porque ella es didáctica. Porque ela te ensina a obedecer. Porque ella te enseña a obedecer. Quantos aqui já sofreram consequências de violar uma lei? Todos nós. ¿Cuántos aquí sufrimos consecuencias de violar una ley? E às vezes a gente quebra tanto a cara, Y a veces nosotros quebramos tanto la cara, chega de sofrer. que para de sufrir, É melhor obedecer. es mejor obedecer. Amén. Então, de onde vem a maldição? Entonces, ¿de dónde viene la maldición? Conceitualmente, de onde vem a maldição? Conceptualmente, ¿de dónde viene la maldición? Da lei. De la ley. E de onde vem a lei? ¿Y de dónde viene la ley? De Deus. De Dios. A maldição vem do diabo? ¿La maldición viene del diablo? Não! No. O diabo é um agente? El diablo es un agente, sí. Nós não vamos ter tempo de falar sobre isso. No Mas vamos a sim. tener tiempo de hablar sobre Aliás, eso. uma coisa muito importante é a gente entender o papel dos demônios. Una cosa muy importante es entender el papel de los E é demonios. uma cosmovisão totalmente diferente do que a gente tem, principalmente aqui na América Latina. Y es una cosmovisión totalmente diferente de la que tenemos aquí en Totalmente América animista. Latina. Totalmente animista. Porque esa cosmovisión es totalmente animista. Mas a maldição vem
da lei. Pero la maldición viene de la ley. Se você tirar a maldição da lei, Si tú sacas la maldición de la ley, desconfigurou o conceito. desconfigura el Não concepto. chame mais de lei. No llames más de ley. É só um conselho. Você desmoralizou a lei. Es solo un consejo, desmoralizaste la ley. A Bíblia fala assim: a soberba precede a destruição, a altivez de espírito, a queda. La Biblia dice que la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, Cuando ves a una com persona orgulho, actuando con arrogancia, con orgullo, você não precisa nem ser um profeta no necesita ni ser un profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída. para saber que esa persona va a ser destruida. Porque é uma lei. Porque es una ley. Veja bem, se você estuda sobre o ministério profético Vea nas bien, si Escrituras, estudiamos sobre el ministerio profético en las Escrituras, você vai perceber que a grande maioria das profecias vamos a percibir que la gran mayoría de las profecías não é porque já se sabe o futuro. no es porque ya se sabe el futuro, Não é porque o futuro está escrito. no es porque el futuro está escrito, É porque você conhece as regras do jogo. es porque conocemos las reglas del juego, É porque você conhece as leis que governam o mundo moral. es porque conocemos las leyes que gobiernan el mundo moral. Pelas escolhas de uma pessoa agora, Por las decisiones de una persona ahora, eu posso dizer o que vai acontecer com ela. yo le puedo decir lo que le va a suceder con ella. Se você semeia um pensamento, Si tú siembras un pensamiento, você colhe um feito. tú cosechas un hecho. Se você semeia um feito, Si siembras un hecho, colhe um hábito. cosechas un hábito. Semeia um hábito, Siembras un hábito, colhe um caráter. cosechas un carácter. Semeia um caráter, Y siembras un carácter, colhe um destino. cosechas un destino. É a lei da Es responsabilidade. la ley de la responsabilidad. Escolhas têm consequências. Decisiones tienen consecuencias. Para quem conhece as leis que governam o mundo moral, a vida é previsível. Para quien conoce las leyes que gobiernan el mundo moral, la vida es previsible. A vida é totalmente previsível. La vida totalmente es previsible. Então, toda lei carrega uma maldição. Entonces toda ley carga una maldición. Toda lei. Toda ley, Seja uma lei civil, sea una ley civil, não é? Uma lei de trânsito. una ley de tránsito. O que acontece se você desobedecer uma lei de ¿Qué trânsito? pasa? ¿Qué sucede si desobedeces una ley de tránsito? Você vai tomar uma multa. Te va a llevar una multa. E a lei não perdoa. Y la ley no A perdona. lei não te entende. La ley no te entiende. Né? Por isso, assim, a lei tem essas fragilidades Por eso la ley tiene esas fragilidades numa perspectiva de redenção. en una perspectiva de redención. Porque a lei define a transgressão Porque la ley define la transgresión e a punição. y la punición y el castigo. Mais nada. Más nada. Por isso que a lei foi dada por Moisés, Por eso que la ley fue dada por Moisés, mas a graça e a verdade pero la gracia y la verdad vieram por Jesus Cristo nosso vinieron por Senhor. Jesús Cristo nuestro Señor. Vamos dar um breakzinho? Vamos dar um break. Daqui a pouco a gente retorna. Gracias. Tomemos 5 minutos. Tomen cafecito. ¿Sí? Vayan, tomen cafecito. Y espero que estemos listos porque la cosa está buena. La cosa está buena. Así que buscaremos más del tema.